Oi, turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos iniciar mais uma aulinha de língua portuguesa. Estudaremos com o nosso livro didático na página 38. Então, pegue aí o seu livro didático e vamos juntos fazer a leitura do nosso texto. O texto que nós vamos ler juntos hoje, como eu já disse, está na página 38 e o título do nosso texto é As Aventuras de Huckleberry Finn. Vamos juntos fazer a leitura? As Aventuras de Huckleberry Finn narra a história de um jovem Huck Finn que não se sentia pertencente à sociedade. Finn não ficava à vontade na casa das senhoras que o adotaram, nem na companhia do pai. Certo dia, então, ele decidiu fugir e em sua jornada encontrou Jim, um escravo fugitivo, a quem ajudou em sua fuga e com quem desenvolveu uma relação de amizade. Esse texto foi retirado do livro As Aventuras de Huckleberry Finn, do escritor estadunidense Mark Twain, publicado em 1855. A personagem, Huck Finn, narra suas aventuras ao longo do rio Mississippi. E agora, vamos à leitura. As Aventuras de Huckleberry Finn. Parei um pouco e quase desmaiei, encurralado nos destroços de um barco a vapor com um bando desses. Mas não era hora de ficar se sentimentalizando. Agora a gente tinha que encontrar esse bote. Precisava dele pra gente. Então a gente seguiu tremendo e vacilando pelo lado do estribordo. E foi também um deslocamento lento. Tive a impressão que a gente levou uma semana para chegar na popa. Nem sinal do bote. Jim disse que achava que não podia ir adiante. Estava tão assustado que não tinha mais força sobrando, disse ele. Mas eu disse, vamos, se a gente fica para trás desse barco destruído, aí sim a gente está numa sinuca. Então a gente foi em frente a esmo. Começou a procurar a polpa do tombadilho e encontrou. E aí seguiu tateando para frente, em cima da claraboia, nos agarrando de história em história, porque a beirada da claraboia estava dentro d'água. Quando a gente chegou bem perto da porta do corredor transversal, lá estava o bote, sem tirar nem pôr. Eu mal podia ver ele. Nunca me senti tão agradecido. Mais um segundo e eu já me via a bordo. Mas bem nesse momento, a porta se abriu. Um dos homens enfiou a cabeça para fora, só mais ou menos a meio metro de mim. E pensei que eu estava perdido. Mas ele puxou de novo a cabeça para dentro e disse: "Tira essa lanterna desgraçada da minha vista, Bill." Atirou um saco de alguma coisa dentro do bote, depois entrou na embarcação e se sentou. Era Peccade. Aí, Bill, ele apareceu e entrou no bote. Peccade disse em voz baixa: "Tudo pronto, toca o barco." Eu quase não conseguia me agarrar nos estores, estava fraco demais, mas Bill disse: "Espera, você avistou ele?" "Não, e você?" "Não, ele ainda tem a parte dele do dinheiro." "Bem, então vamos lá. Não adianta levar as coisas e deixar o dinheiro." "Ei, será que ele não suspeita o que estamos fazendo?" "Talvez não, mas temos que pegar o dinheiro de qualquer jeito. Vamos." Então, saíram do bote e entraram no navio. A porta bateu, porque estava no lado adernado. E em meio segundo eu estava no bote. E Jim veio aos trombalhões atrás de mim. Tirei a minha faca e cortei a corda. E aí a gente foi embora. A gente não tocou em nenhum remo. E a gente não falou, nem sussurrou, quase nem respirou. Deslizou rápido num silêncio mortal, passando pela ponta do tambor da roda e passando pela popa. Depois
Em mais alguns segundos, a gente estava 100 metros além do vapor naufragado e a escuridão tomou conta de tudo, apagou até o último sinal dos destroços. A gente tinha se safado e sabia disso. Bom, gente, após a leitura desse texto, vocês puderam perceber a linguagem simples e coloquial que foi usada nesse texto, né? É uma linguagem a qual usamos no nosso dia a dia, né? Essa linguagem, ela está retratando o modo como esses personagens falavam, né? É uma linguagem coloquial, uma linguagem informal. Vocês puderam perceber também que esse texto tinha 4 personagens, né? Tínhamos um personagem protagonista, que era o narrador do nosso texto, ou seja, o nosso texto ele é narrado em primeira pessoa, com o narrador personagem, e nós temos também o personagem secundário, que era o amigo do personagem principal, né, aquele que está auxiliando nas ações. Nós temos também os antagonistas, né, a espécie de vilão do nosso texto. Que eram aqueles personagens que tentavam atrapalhar as ações do protagonista. Vocês puderam perceber também onde se passa nessa história, onde essas cenas acontecem. Puderam perceber também a fala dos personagens através dos travessões presentes no texto. Agora, após a leitura desse texto, né, e uma breve explicação que eu fiz, eu vou dar uma breve explicação sobre as questões que nós vamos realizar hoje, tá bom? É a atividade da página 39. Nós vamos fazer as questões de 1 até a questão de número 7. No caderno de vocês, vocês vão fazer apenas as respostas, tá bom? Não precisa escrever as questões, porém, escrevam aí no caderno de vocês o cabeçalho e façam a data de hoje, né, a data do dia e também a página da atividade, tá certo? Então, vamos lá, né? A questão 1 pede para vocês responderem. Vocês vão responder apenas os itens, tá bom? Aí o item A é bem simples, né? Quem são os interlocutores da história? O que é interlocutor? Interlocutor são os personagens que participam de um diálogo em algum texto, né? Então, quem participou desse diálogo aqui eram os interlocutores. Aí, quem narra a história? São 2 perguntas e 2 respostas, né? Eu já disse para vocês que o narrador, ele é personagem. E quem é esse narrador? Aí vocês vão e colocam no item A. O item B pede para vocês identificar os personagens principais, né? Eu disse para vocês que tem um protagonista, que é o personagem principal, o secundário e os antagonistas. E aí, pergunta ainda no item B, como nós podemos reconhecer os protagonistas e os antagonistas, né? É através das ações deles, né? Através das falas, das ações que nós podemos identificar cada um deles. Pergunta ainda no item B, qual é o personagem secundário e qual é o seu papel na narrativa, né? Como eu já expliquei anteriormente, os personagens secundários, eles servem exclusivamente para auxiliar personagem principal. E aí nós vamos para o item C, que pergunta em que espaço é que se passa essa narrativa. Vocês viram que estava falando sobre navio, sobre bote, então a gente já sabe onde essa história está se passando, não é mesmo? Aí vamos para a questão de número 2. A 2 pergunta o que é que motiva a ação das personagens no texto lido. Essas ações que eu acabei de narrar, o que foi que motivou elas a acontecerem, né? No começo eu disse que um dos personagens fugiu e encontrou um escravo e fugiu junto com ele. Então, o que foi que motivou tudo isso? Eles fugiram e o navio naufragou e eles tiveram que o quê? Que fugir, né? Num bote salva-vida. A questão 3, aliás, pergunta o seguinte. No clímax, protagonistas e antagonistas chegam a se enfrentar realmente, aí pede pra gente explicar, né? Geralmente, em textos dessa forma, em contos, quando tem o protagonista e o antagonista sempre tenta atrapalhar as ações do personagem principal. Aqui nesse texto não é diferente, né? O antagonista, ele está tentando atrapalhar todas as ações do nosso personagem principal. Mas eles chegam a se enfrentar, ter uma espécie de batalha, de briga, de confusão? Não, isso não aconteceu, né?
Aí vamos para questão 4. Com base na resposta acima da questão 3, explique por que o clímax dessa cena é o momento mais emocionante do trecho transcrito. O clímax é o momento de maior tensão do nosso texto, né? É o momento que a gente fica assim ansioso para saber o que vai acontecer. Nesse texto, o clímax aconteceu no momento em que os personagens, né, o personagem principal e o personagem secundário, eles dão de cara, né, com os antagonistas, com os vilões. Porém, eles conseguem se esconder desses personagens, né? Eles viram os antagonistas, mas os antagonistas não viram eles, né? Eles conseguem se esconder, conseguem fugir deles também, né? Aí vamos para a questão 5. A questão 5 pede para vocês ler esse trecho aí. Vocês vão fazer a leitura do trecho e após vocês vão responder o item A e o item B, tá bom? Aí pergunta, quem são os interlocutores do diálogo no texto, né? Eu explicando novamente que o interlocutor é aquele que participa de um diálogo. E nesse trecho aí, quem é que está participando do diálogo? Aí vocês vão escrever aí no item A. O item B. Qual é a intencionalidade do locutor em tira essa lanterna desgraçada da vista, Bill? Qual é a intencionalidade dele? Por que ele disse isso? O verbo tira é um verbo que dá uma ordem, né? Então, qual foi a intencionalidade dele? Dar uma ordem. Aí pede para você justificar mencionando uma marca linguística presente na frase. Que marca linguística é essa? É o verbo tira, tá bom? Aí vamos para a questão 6. Questão 6 também para vocês lerem esse trecho e vocês vão responder esse pontinho que tem aí abaixo do trecho. Vamos lá? Aqui o narrador explica que todas as ações se sucederam sem que as personagens dissessem uma palavra. Huck estava liderando a ação. Como você imagina que Jim sabia o que devia fazer? Ele olhando para o seu amigo, né, o Huckleberry, ele observou as ações, observou os gestos, as expressões faciais em que o amigo fazia. Por isso que ele sabia, né, o que deveria fazer. Que tipo de linguagem verbal eles podem ter usado para se comunicar? Os gestos, né? Silêncio, não. Então, são gestos, né? Uma linguagem não verbal. E, por último, nós vamos para a questão 7, que pergunta o seguinte. No desfecho da história, o protagonista alcança o seu objetivo. Qual era o objetivo dele? Escapar, né? Se salvar, fugir. E ele conseguiu? Sim, ele conseguiu. Que imagem ilustra mais adequadamente o fim do perigo nessa situação? Lá no final do texto, nós podemos perceber que a imagem utilizada para mostrar o fim do perigo era a escuridão, né? Tudo ficou escuro. Pronto, essa foi uma breve explicação da atividade de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.